O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, depois da multiplicação dos pães, começa o Evangelho. Jesus Cristo, e nós acompanhamos isso no domingo passado, ele havia feito a multiplicação dos pães, ou seja, um milagre para saciar toda uma multidão, e quis inserir os discípulos nesta missão. Hoje o Senhor, de uma forma muito especial, quer realizar um milagre pessoal para a vida destes apóstolos. E então que Jesus despede as multidões, pede que todos os seus apóstolos entrem no barco e vá navegar. E Jesus fica orando a sós. Mas no meio da noite, os ventos começam a balançar a barca onde os apóstolos estavam. Jesus veio em direção a eles, mas eles não reconheceram exatamente que era Jesus, e disseram: "É um fantasma." Ou seja, muitas vezes no mar da nossa vida, durante as tempestades, nós não reconhecemos Jesus que vem, mas mesmo assim o Senhor nos encoraja e diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." É o Senhor que olha para cada um de nós, vendo a barca da nossa vida, a barca da nossa família balançar daqui para lá, e diz: "Coragem, sou eu que estou indo ao teu encontro." Mas, meus irmãos, daqui para frente, no versículo 28 para frente, o evangelista Mateus foca na pessoa de Pedro, e é nele que nós também vamos focar. Diante disso, diante desta imagem, mesmo ainda não reconhecendo Jesus, Pedro quer ir até Jesus. Pedro é um homem de coragem. "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro." Pedro começa a caminhar em cima das águas, mas Pedro começa a afundar devido ao vento. Pedro pede o socorro e o auxílio de Jesus. Jesus imediatamente estende a mão, socorre Pedro, chama a atenção de Pedro, e no final nós temos essa conclusão, que todos os apóstolos reconheceram Jesus como Deus, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Meus irmãos, talvez olhando para Pedro neste momento, onde ele começa a afundar, talvez nós apontaríamos o dedo, chamando de fato Pedro de fraco, como muitas vezes nós, ao vermos algum irmão afundando, alguma família em turbulência, nós talvez podemos cair na tentação de apontar o dedo, de dizer isso ou aquilo: "Se fosse lá em casa o trem ia ser diferente, se fosse isso, se fosse aquilo." Mas olhando para Pedro, nós vimos que ele não é, apesar de uma fé não tão ainda enraizada, mas ele não é um homem de pouca coragem.
Pedro já teve encontros pessoais com o Senhor, viu pregação, viu a multiplicação dos pães. Pedro participou da transfiguração do Senhor, mas ainda faltava em Pedro uma fé profunda. Meus irmãos, muitos de nós também estamos em direção a Jesus, mas talvez para muitos de nós nos falta uma convicção de defender Jesus, uma convicção de firmar os passos a Jesus, e aí que talvez nós começamos a afundar. E de uma forma muito especial, quero me dirigir aos homens, de uma forma mais especial ainda aos pais. Senhores pais, a barca pode ser aqui vista como a igreja na sua casa, pode ser vista como a sua família, a sua casa. Os homens, os pais, precisam ter essa atitude de Pedro, de ser o primeiro a ter coragem de ir até Jesus. Um homem, quando ele tem muita fé, quando ele tem convicção da sua fé, ele arrasta uma família diante de si. Mas muitas vezes nós vemos os pais, os homens, com a fé mais fraca, e aí então as mulheres têm que assumir isso na vida. É claro que uma mulher convertida, ela firma uma família. Isso eu estou dizendo uma palavra que o Fleury disse, aquele que preparou o encontro de casais para nós. Ele disse: padre, uma mulher convertida, ela segura uma família, mas um pai, um homem convertido, ele arrasta a família. E veja como este evangelho aqui mostra justamente isso. Quero ler então um finalzinho do evangelho para nós percebermos esta conclusão. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas fez isso por quê? Porque Pedro teve a coragem de descer do barco, caminhar em direção a Jesus. Senhores pais, tenham coragem de ir até Jesus. Muitas vezes são as suas esposas que precisam ficar te chamando para ir para a igreja. E muitas vezes quando as suas esposas vão para a igreja, talvez os senhores reclamam: de novo? Missa outra vez? Daqui a pouco você vai tomar o lugar do padre. Para que essa rezação? Muitas vezes os senhores acham que reza é coisa de mulher. E não, reza, Deus, é coisa da família. Mas quando o homem toma dianteira nesta família, toda a família se converte. Por que talvez quando o pai não é um pai de fé, um homem de igreja, por que talvez os filhos acompanham o pai? Talvez não vindo à igreja. Percebem que a figura do pai, ela tem peso, apesar que o mundo quer dizer: não, isso é bobeira, isso é construção, isso é não sei o que. Percebam que essas bobagens não influenciam, né? Essas bobagens não condizem com a vida. Mas quando nós vemos sim um pai convertido, tem grandes probabilidades de toda a sua família estar na igreja. Não estou dizendo que é sempre assim, porque eu conheço casos contrários a esses, e conheço também homens, filhos que estão na igreja por causa da mãe. Eu sou um fato desse. Minha fé veio mais pela minha avó, que veio pela minha mãe, e agora meu pai está vindo para a igreja um pouco mais, né? Então, mas percebam, senhores pais, que os senhores, quando os senhores enfrentam e vão vencendo as tempestades ao encontro de Jesus, os senhores arrastam toda a barca que está com vocês, a sua família. É claro que durante esta caminhada na direção até Jesus, Pedro teve coragem de pôr os pés na água e ir até a direção a Jesus. Mas os ventos começou a atemorizar Pedro. É claro que muitas vezes existem ventos contrários, sim. Talvez ventos contrários das dívidas que os senhores têm que enfrentar, talvez das doenças que os senhores passam, e muitas vezes para favorecer a esposa a ir ao médico, favorecer os filhos ao médico, os senhores suportam tudo isso. Talvez a própria esposa que não entende que os senhores também chegam cansados e precisam de um tempo de silêncio antes de conversar, porque a psicologia masculina é diferente da feminina. Talvez os senhores inventam as ventanias do filho, da filha, que não quer saber nada com nada, que é teimoso, que não quer saber de Deus, que não quer saber de estudar, que quer só mexer com festas, narguilé e vai, o trem do escambau. São ventos contrários à barca dos senhores também. Mas vejam que diante deste vento, Pedro começa a afundar. Muitas vezes também os senhores começam a afundar também.
Mas a reação de Pedro ensina qual deve ser a reação de todos os homens, de todos os pais. Pedro, depois que começou a afundar, ele não foi para o bar. Pedro não inventou amizades que não deveriam ter. Pedro não ficou de caso com a colega do trabalho. Mas Pedro gritou: Senhor, salva-me. Queridos pais, esta deve ser a oração de todos vocês. As dificuldades vêm, as incompreensões vêm, é claro que vêm. E muitas vezes, por sermos homens, nós temos essa dificuldade de partilhar esta dificuldade com a pessoa, de buscar uma ajuda. Mas veja qual é a atitude própria que um homem, que um pai de família precisa ter: a de gritar: Senhor, salva-me. Senhor, salva minha família. Senhor, salva o meu filho. Senhor, salva a minha vida. Senhor, salva a minha esposa. Salva a minha casa. Salva a doença. Salva a saúde, quer dizer, salva a vida financeira aqui de casa. Salva a fé da minha esposa, dos meus filhos. Salva a minha fé, Senhor. Eu estou me distanciando de Ti. Senhor, salva-me, vem em meu auxílio. Queridos irmãos, podem ter certeza que Jesus logo estenderá a mão para você. E este logo talvez não é o logo no seu tempo, mas é um logo no tempo de Deus. Mas que precisa ter esta convicção de que Jesus vai me tirar deste mar que está me afundando. Ele vai olhar nos seus olhos e nos nossos olhos e até dizer: homem fraco na fé, por que duvidaste? Você não sabe que você é forte o suficiente? Você não sabe que na sua fraqueza os senhores têm a mim como o seu protetor? Os senhores não sabem que eu estou contigo todos os dias? Homens fracos na fé, por que buscar outros caminhos? Por que buscar outras veredas, outros passos, outras aventuras? Homem fraco na fé, por que duvidaste? Eu estou contigo. Então, meus irmãos, e aí vem a conclusão, e leio ela mais uma vez: os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, ou seja, diante da fé que vocês homens professam, podem ter certeza que os que estão no barco também têm grande possibilidade de dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, de professar com a vida, com o coração, que Jesus é o nosso Salvador. E assim toda a barca de vocês pode velejar rumo à terra segura, rumo ao céu, porque Jesus nunca nos abandonará. Então, para finalizar, mais uma vez eu peço a vocês, como pai espiritual, criem coragem de dizer: Senhor, salva-me. Criem coragem de ser as sentinelas da fé nas suas casas. Criem coragem de expulsar tudo aquilo que não condiz com a fé. Criem coragem de proteger o barco da família de vocês. Criem a coragem de, acima de tudo, de invocar esta proteção, porque Jesus, que estende a mão para você, vai te dizer: coragem, sou eu. E assim todos nós poderemos ter esta segurança que nos vem do alto. E em cada incerteza que nós tivermos, nós temos a segurança de que Jesus estende as mãos e nos salva.